Votação do projeto de lei que beneficia a bancada ruralista e grileiros é adiada na Câmara dos Deputados. Conhecido como PL da grilagem, a proposta altera normas de ocupação de terras públicas e beneficia interesses particulares. A falta de acesso à internet tem sido um problema para os jovens brasileiros que vão fazer o Enem. Como se não bastasse, o governo de Jair Bolsonaro quer vetar a lei que garante esse acesso a alunos de escolas públicas. Fica com a gente, eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. Os desdobramentos dos últimos depoimentos na CPI têm escancarado a incompetência do governo federal na pandemia e também as ações de corrupção dos envolvidos. Nesse contexto, Miguel Stedley traz hoje uma breve avaliação sobre o que tem sido, segundo ele, o toque na ferida de Jair Bolsonaro e seu governo. Embarque imediato. A CPI encontrou seu foco e, seguindo o dinheiro, encontrou não um, mas muitos esquemas de corrupção no Ministério da Saúde. Na prática, estamos descobrindo uma briga de gangues entre os militares e o Centrão, mas todos abrigados debaixo do guarda-chuva do bolsonarismo. As notas dos militares na semana passada e a agressividade acima do comum de Bolsonaro demonstram que a CPI tocou na ferida. E daqui para frente não existe mais ponto de meia volta. Na pior das hipóteses, a CPI incriminará dezenas de militares envolvidos em negociações das vacinas. Na melhor das hipóteses, vai avançar para um processo sólido e contundente de impeachment. Atenção, porque o discurso de tentar provocar o medo do lado de lá vai aumentar. E do lado de cá, nada provoca mais medo ao centrão fardado do que a combinação de investigações e mobilizações nas ruas. E a intolerância contra a comunidade LGBTQIA+, volta a ser pauta. Em menos de um mês, 4 mulheres trans foram assassinadas em Pernambuco. A mais recente delas é Roberta Dias, mulher trans que teve 40% do corpo queimado por um adolescente no dia 24 de julho, no centro de Recife. A mulher estava internada no hospital e não resistiu. Ela foi mais uma vítima de transfobia, preconceito e intolerância. Assim como ela, Fabiana Lucas, Crismile Pérola, Calindra da Hora e tantas outras. A reportagem é de Afonso Bezerra. Nacional. Em menos de um mês, 4 mulheres trans foram assassinadas em Pernambuco. A primeira delas, Roberta Dias, teve 40% do corpo queimado e foi hospitalizada na principal unidade de emergência do Recife. 14 dias após ter sido internada e ter os 2 braços amputados, Roberta não resistiu e morreu. Assim como ela, Fabiana Lucas, Crismile Pérola e Calindra da Hora também morreram, todas vítimas da transfobia. Os casos de Pernambuco, de acordo com Robionce Lima, co-deputada estadual do mandato das juntas no estado, apenas deram mais visibilidade a uma violência histórica e estrutural. É uma violência contra os nossos corpos, né? Uma violência contra nós mesmas, contra o nosso direito de ser, sabe? Nosso direito de existir. E é complicado isso, é muito complicado, sabe? Como é que a gente faz para a gente ser respeitada, sabe? Para a gente ter minimamente o direito à vida, que até isso está sendo negado para nós. Este cenário não é exclusivo de Pernambuco. Em âmbito nacional, o número de casos tem aumentado e ganhado mais visibilidade a cada ano. O boletim divulgado pela ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, joga luz para esta onda de crime e revela o aumento de assassinatos no primeiro semestre de 2021. Entre janeiro e julho, foram 80 assassinatos de travestis e mulheres ou homens trans no Brasil. As entidades buscam conscientizar a população que estes crimes e ataques não podem ser normalizados, como nos conta Keila Simpson, presidente da ANTRA. Que uma das nossas ideias, quando fazemos as proposições, é demonstrar para a sociedade como um todo, para que a sociedade pudesse se sensibilizar que essas mortes não são mortes comuns,
não é uma morte comum, é uma morte cruel, é uma morte carregada de uma violência, é uma morte carregada de um ódio que está dentro das pessoas. 12,6 milhões de domicílios brasileiros ainda não têm acesso à internet. De acordo com dados de um levantamento feito pelo IBGE de 2018 para 2019, 39,8 milhões de brasileiros ficaram sem internet em 2019. Como se não bastasse essa desigualdade de acesso a tecnologias, o governo federal quer barrar a Lei 14.172, conhecida como Lei da Conectividade, que garante internet e aparelhos para estudantes e professores de escolas públicas. Na pandemia, essa desigualdade ficou ainda mais evidente. Veja a reportagem de Nayata Wani. Trilhos do Brasil. Com a prova do Enem marcada para o mês de novembro, muitos estudantes têm relatado a dificuldade em manterem os estudos sem o acesso à internet. De acordo com uma pesquisa do IBGE, cerca de 46 milhões de brasileiros não têm acesso à internet em casa. As desigualdades entre os estudantes ficaram ainda mais evidentes com a pandemia. É o que afirma Alessandro Paula, de São Paulo. Ele está se preparando para fazer a prova do Enem deste ano de 2021 e relata as dificuldades com o acesso às aulas. Eu tive que lidar com muitas questões, né? Teve todo um processo de tentativa de adaptação, ainda não estou 100% adaptado. O acesso à internet, para mim, foi bem precarizado, foi bem difícil. Diante deste cenário, o Congresso aprovou uma lei que garante o repasse de recursos da União de 3,5 bilhões de reais para garantir o acesso à internet a alunos e professores da educação básica da rede pública. Porém, o projeto recebeu vetos do presidente Jair Bolsonaro, que também acionou o STF contra o investimento. Para a estudante mineira Rebeca Alves, o governo deveria garantir uma educação igualitária para todos os alunos. Bom, em relação ao Bolsonaro vetar a nossa lei, na verdade quem mais sente isso somos nós, que nascemos em áreas mais carentes, porque assim, nós precisamos da educação para vencer na vida. E quando ele veta isso, ele tira a nossa oportunidade de poder estudar, né? Em relação ao Bolsonaro, ele nunca teve nenhum compromisso com a educação. Sobre a postura de Bolsonaro em recusar internet para estudantes, a matéria terá a relatoria do ministro Dias Toffoli no STF. Porém, a análise ainda não tem data definida. O projeto de lei 2633 de 2020, conhecido como PL da Grilagem, foi adiado na última semana pela quarta vez em menos de 30 dias. O PL altera normas de ocupação a terras públicas federais e legaliza ocupações irregulares, beneficiando interesses particulares, que na prática pode regularizar o roubo de terras públicas, premiar grileiros e afrouxar a fiscalização. A mudança nas normas beneficiará quem se apropriou das terras. O repórter Afonso Bezerra conversou com Hugo Loss, diretor da ASEMA, Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente. Confira. Entrevista Central. Olá, na entrevista central de hoje nós recebemos Hugo Loss. Ele é diretor da Associação dos Servidores de Especialistas da Carreira Ambiental e vai conversar conosco, entre outros temas, sobre o avanço no Senado e na Câmara dos PLs da grilagem. De que forma, esta agenda política no Congresso favorece o avanço de um PL, desses dois PLs que estão em tramitação no Senado e na Câmara, Qual é a força política por trás desses dois PLs? Esses grupos de invasores de terras públicas, eles estão muito articulados, dentro do poder público, Eles possuem um poder econômico muito grande. Então, acabam construindo lobbies dentro do Congresso, da Câmara, para poder fazer avançar esses projetos de lei que beneficiam a eles, Então, isso faz com que, esse projeto de lei fazem com que a posse indevida dessas terras ilegalmente desmatadas e ocupadas, ela seja regularizada. Então, se no passado o grileiro era aquele que forjava documentos para poder regularizar uma terra que foi ocupada ilegalmente, hoje ele simplesmente
trabalha politicamente para poder conseguir a regularização daquela terra mediante uma lei, né? Então, espera que o poder público regularize aquela terra. Então, na medida em que você cria esse ambiente, essa expectativa de que vai ocorrer a regularização, ocorre um avanço para a posse dessas terras e pelo desmatamento para poder assegurar a posse sobre essas áreas, né? Então, esses projetos de lei, eles causam o avanço do desmatamento na medida em que geram essa expectativa de que vai ocorrer a regularização daquelas áreas que foram ilegalmente desmatadas, né? Quais são as alterações que estes 2 projetos trazem para a regularização de terra aqui no Brasil? Na medida em que a lei ela regulariza essas terras que foram ilegalmente invadidas, roubadas e desmatadas, ela fornece uma anistia para quem cometeu esses crimes e também incentiva que essa prática venha ocorrendo no presente e no futuro. Então, isso aí causa o avanço do roubo de terras públicas e também o avanço do desmatamento, né, na região da Amazônia. E uma forma de identificar essas operações sobre a terra é a fiscalização, né, o trabalho de servidores públicos. Como a atual agenda ambiental do governo e também do próprio Congresso tem afetado o trabalho dos servidores na área ambiental? Com certeza, a principal forma de identificação de quem comete o crime ambiental é por meio da fiscalização ambiental, né? Os órgãos de meio ambiente que atuam ali na fiscalização ambiental têm como princípio identificar a autoria dos crimes ambientais ligados ao desmatamento. A materialidade do crime ela é identificada pelas imagens de satélite, né? Então, você consegue ver ali claramente pelas análises de imagem de satélite que ocorreu um desmatamento em determinada área. O trabalho, então, ele se concentra muito fortemente na identificação da autoria do desmatamento. O trabalho da fiscalização seria, então, de identificar a autoria do crime ambiental ligado do desmatamento, né? Então, todos os fiscais de campo, em geral, eles vão até a área desmatada, buscam ali elementos probatórios para poder identificar quem foram os responsáveis por aquela atividade criminosa, né? E fazem entrevista com as pessoas que estão ali vizinhos ou que estão, eventualmente, são flagrados ali na atividade de desmatamento e vão levantando um conjunto de informações para poder aferir ali, identificar quem são os culpados, né? Quem está por trás daquele desmatamento. Quando vem um projeto de lei e diz, olha, essas áreas aqui que foram desmatadas entre o período X e Y, eles não são mais, vão ser reconhecidas a posse, né, dessas áreas, vão ser reconhecidos ali a legitimidade da ocupação e tudo mais. Na medida em que isso ocorre, fortalece ainda mais a articulação desses grupos, né, de grileiros, eles são mais fortalecidos, né, com isso. Conhecido como o maior festival de mulheres negras da América Latina e que é realizado há quase 15 anos, a 14ª edição do Latinidades 2021 acontecerá de forma virtual entre os dias 22 e 25 de julho. O evento tem como objetivo principal impulsionar a produção artística e intelectual de mulheres negras. No mês em que celebramos o Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, que acontece no dia 25, o evento chega também para comemorar e enaltecer a data. A Ludmila Chagas é uma das organizadoras do festival e nos conta mais. Parada Cultural. Chega na dança, chega na dança, chega na dança com emoção. Chega na dança, chega na dança, chega na dança com coração. Sente a batida mesmo, na vibe do sossego. Domina a pista, senta vivo. Esse ano nós teremos como tema Ascensão Negra. E dentro disso teremos várias atividades, tais como masterclass, aula de culinária, jam session e entre outras atividades formativas e culturais. Nosso festival ele é feito majoritariamente por mulheres negras para mulheres negras e este ano nós temos o diferencial de estar com diversos conteúdos a partir desta segunda no Telegram e eu convido vocês para participar, conviver e fazer essa vivência com a gente do festival. Sintam-se convidados, nosso canal é @afrolatinas no YouTube, também estamos no Instagram com o mesmo @, no TikTok e em breve no Telegram. E para saber mais sobre o Festival Latinidades, você pode acessar também o site principal do evento, que é o www.afrolatinas.com.br.
E nesse clima cultural, o programa Central do Brasil vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência e te espero aqui amanhã. Tchau! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.